Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada da festa de São João. Opa! A gente pensa logo em milho, quadrilha, fogueira, né? Mas a história por trás é bem mais rica, bem mais complexa. Muito mais. Vamos usar como base um artigo bem instigante do Sérgio Botton Barcelos para explorar os origens, o significado cultural e, claro, a evolução dessa tradição tão querida aqui no Brasil. Um artigo excelente, aliás. Sim. E o ponto de partida é curioso. Como é que uma festa que parece tão familiar, tão nossa, tem raízes tão antigas e carrega, assim, significados tão profundos? Ok, vamos tentar desvendar isso. Exato. E as raízes, como o artigo aponta, olha só, vêm lá da Europa medieval. Tinham a ver com rituais agrícolas, com o solstício, sabe? Ah, interessante. Solstício de verão lá, inverno aqui. Isso. Aí, essa tradição chegou aqui no Brasil lá pelo século XVI, trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Uhum. E aqui, claro, recebeu aquela camada cristã, né? Foi associada a São João Batista, Santo Antônio, São Pedro, o trio junino. A parte religiosa que a gente conhece bem. Sim, mas o fascinante mesmo, o que o artigo explora muito bem, é o processo de apropriação e ressignificação pelo povo. Como a festa foi abrasileirada, digamos assim. Exatamente, especialmente no Nordeste, né? A festa ganhou novas cores, ganhou outros ritmos, cheiros, sentidos, virou uma expressão muito forte de gratidão Gratidão pela colheita, pela chuva. pela terra fértil, pela colheita farta, sim, e fundamentalmente virou uma afirmação da identidade nordestina e, por extensão, brasileira. É um processo muito rico. E os símbolos são muito potentes, né? Quando a gente pensa na fogueira, que junta as pessoas, aquece, É o centro, né? é. E o milho, que é a base de tanta coisa, o amendoim, a palha enfeitando tudo, o chapéu de palha, o som da zabumba chamando para dança. Tudo isso conecta direto com o campo, com os ciclos da terra, né? Totalmente. E o artigo do Barcelos, ele bate muito nessa tecla. Nasceu como festa do povo, sabe? Dos trabalhadores rurais, celebrando a fartura, mas também a resistência quando a coisa apertava na escassez. Pois é. Aqui é onde a memória coletiva pulsa forte, né? Nessa origem popular tá a essência. Sim, mas essa essência popular hoje, bom, ela vive uma tensão bem grande. A análise do Barcelos mostra um movimento forte de comercialização. Ah, sim, o lado do negócio. É, aquela expressão cultural que era mais espontânea foi virando produto turístico. A gente vê hoje mega eventos com camarotes, patrocínio. Marketing pesado para marcas, né? Exato, e até o que o autor chama de trilha sonora higienizada. Às vezes com artistas que, assim, não tem muito a ver com a tradição junina original. Hum, tem uma frase no texto que é bem impactante. A palhoça virou palco. O matuto virou meme. Nossa. Pesado. E ele cita exemplos. Cita Campina Grande. Começou lá em 83, cresceu muito, virou o maior São João do mundo. Famosíssimo. Pois é, mas hoje recebe críticas justamente por essa descaracterização, sabe? Pelo domínio do apelo comercial sobre a tradição. É um paradoxo interessante que o autor levanta aí. O sucesso acaba ameaçando a própria raiz da festa. Exatamente isso. Mas olha, é importante dizer que nem toda mudança é perda total. O artigo também dá um exemplo diferente, como o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa. Ah, que legal. Mesmo mudando de local, tal, ainda é visto como um espaço bem vibrante, de criatividade, de expressão cultural mais autêntica. Mostra que tem outros caminhos, né? Entenda, não é uma coisa só. Não. Se a gente conecta isso tudo, vê que a festa vira um campo de disputa mesmo, simbólica e econômica. Felizmente, como o texto também faz questão de mostrar, a tradição resiste, né? Aquele São João mais autêntico, mais raiz. Ah, esse continua vivo. No interior, nas comunidades menores, na rua de barro. É o forró pé de serra de verdade, a fogueira ali no quintal de casa. As quadrilhas dançadas quase como uma oração coletiva, como diz o texto. É lindo isso. É lindo. E é nessas manifestações, que às vezes são quase invisíveis para o mercado, que está uma força enorme.
não acha? Com certeza. É a celebração pura da vida, do encontro, da comida que se divide, da dança que espanta a tristeza, né? Exato. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas, olhando para essa análise? Significa que a festa, como o Bacillus argumenta, está longe de ser algo neutro, sabe? Ela carrega uma história complexa, tem apagamento, sim, mas tem muita resistência, principalmente do povo nordestino. Uhum, A análise sugere que grupos econômicos, políticos podem se apropriar da cultura quando ela dá lucro. uhum. E podem abandonar quando ela precisa de cuidado, de investimento real. Exatamente. A gente vê a festa virando vitrine em certos lugares, mas a resistência popular, que está ancorada na memória, na vivência da comunidade, essa mantém a chama original acesa. Faz todo sentido. E isso levanta uma questão importante sobre como a gente valoriza ou às vezes desvaloriza as nossas próprias manifestações culturais, né? Perfeito. E a mensagem final que o artigo deixa é muito forte, eu acho. Celebrar o São João, na sua essência, é uma afirmação de vida. Pura afirmação de vida. É um jeito de dizer que, apesar dos pesares, a gente ainda dança, a gente ri, acende fogueira, partilha. É reconhecer que essa cultura que brota do povo, da comunidade, ela vale mais do que qualquer camarote. Bonito isso, né? Muito. E ressoa fundo, porque toca na nossa necessidade de conectar com as raízes, de celebrar os ciclos, de fortalecer os laços. E para a gente fechar, fica uma provocação, inspirada lá na conclusão do texto, para nossa reflexão mesmo. Manda. Qual é o risco real de a gente esquecer as origens, os significados mais profundos das nossas tradições, num mundo cada vez mais de espetáculo, de consumo rápido? Hum, Como é que a gente aprende a separar, a discernir o que é celebração autêntica, que alimenta a alma, a comunidade, daquilo que é só embalado como tradição para vender? uma ótima pergunta para a gente pensar. Fica essa reflexão sobre o desafio que é constante de preservar nossas raízes culturais no meio de tantas transformações que o tempo traz.